Este é o canal Corpo Luz, eu sou Mônica Tavares, sejam bem-vindos para mais um bate-papo. A gente vai conversar hoje sobre relacionamentos. Quem vai tecer uma prosa boa com a gente é a psicóloga Heloísa Vidal Rosas. Não saia daí, porque a gente está chegando. E o bate-papo hoje é sobre relacionamentos. E nada melhor do que ter uma pessoa tão querida para mim, que foi minha mestra, a psicóloga, terapeuta de família e casais, formadora em terapia sistêmica de família, uma querida, a Heloísa Vidal Rosas. Lita, gente, eu não vou conseguir falar Heloísa, porque a Heloísa, para mim, é Lita e vai ser sempre. A gente vai conversar aqui sobre a gente, vocês vão saber um pouquinho mais. Mas eu sou formada em psicologia e fiz uma especialização no Rio, e a Lita foi minha professora. É um prazer, Lita, ter você aqui. Seja muito bem-vinda ao canal Corpo Luz. Oi, Mônica, eu que agradeço o convite e essa acolhida tão calorosa, né, que eu sei que é verdadeira, é recíproco, né, esse nosso afeto que ultrapassou os limites profissionais, né, e da relação de aluna e professora, né? Aliás, eu queria até falar um pouquinho sobre essa coisa de aluno e professor, né? Até antes de me apresentar, já vou aproveitar esse ganchinho, né, para falar que eu gostei muito do dia que eu descobri que tem algumas línguas, né, que usam o mesmo verbo para aprender e ensinar. Isso, para mim, fez uma calor fundo, assim, veio ao encontro de alguma coisa que eu sentia, né? Mas descobri isso, que tem povos que percebem que ensinar e aprender é o mesmo verbo, ou seja, é o mesmo processo, né? Enquanto você ensina, você aprende, enquanto você aprende, você ensina. Esse é a boa aprendizagem, né? Bom, mas isso já comecei com digressão, eu adoro fazer digressões, você me chama de volta quando eu for muito longe, tá? Pode ficar Então, tranquilo. eu sou carioca do Rio de Janeiro, né? Vivi aqui a minha vida toda, mas gosto de dizer que eu me criei na roça, porque eu me criei parcialmente, passava grandes temporadas da minha vida em criança no sítio dos meus avós, que moravam realmente numa roça, né? Então, você já deve ter ouvido isso, né, Mônica? Porque eu gosto de me apresentar. Eu costumo dizer que mais importante para mim é a formação pessoal, para me constituir como pessoa, foram esses anos de vivência na roça, né? Que eu gosto, se eu pudesse incluir no meu currículo que eu sei pegar minhoca, que eu sei onde tem a minhoca, sei botar a minhoca no anzol, sei pegar um cavalo no pasto, sem encilhar, né? Então, se eu pudesse botar isso no meu currículo, eu tenho certeza que falaria muito mais de mim do que os inúmeros cursos intelectualizados que eu fiz, né, de línguas, enfim, de formações e mestrado e tudo mais. Ou seja, acho que eu sou uma soma disso tudo, né? E, enfim, eu tenho 3 filhos homens, tenho 7 netos, né? Você já falou sobre a minha formação, né? E uma coisa que foi também muito boa na minha vida foi ter um instituto de formação, ser sócia, né? Com outras pessoas, com outras profissionais também, de um instituto de formação em terapia de família e casal, porque isso me abriu, eu conheci tanta gente, e eu gosto de gente, eu gosto de contato, eu gosto de conversar, e os meus netos costumam dizer, vovó conhece todo mundo, porque volta e meia, ou a gente esbarra, ou eles conhecem alguém que é filho de alguém que eu conheço e tal. Então, isso é um pouco de mim, né? E falar que no começo, eu comecei a fazer uma formação em psicanálise, mas
E aí eu recebi um convite, né, de uma pessoa, uma amiga querida, que também depois veio a se tornar minha sócia, para fazer um grupo de estudos, né, em terapia de família, que eu nem sabia que existia na época, isso já tem 40 anos, né, 35 anos. É, e aí eu me interessei tanto por esse outro olhar, por esse olhar sistêmico, né? Isso fez tão mais sentido para mim, sem nenhuma crítica nem julgamento à psicanálise. Eu estou dizendo o que foi melhor para mim, né? Fez mais sentido para a minha maneira de pensar e minha maneira de estar no mundo. Então, e é por aí que a gente vai conversar um pouquinho, não é isso? Sim, acho que isso fez tanto sentido para você e fez para mim também, né? Eu, quando chego ao Rio, recém-formada, já com 40 anos, né? Quando eu me graduei, e decidida, né? Porque eu já tinha feito um TCC na abordagem sistêmica, ligando a criação cênica com as relações entre os profissionais. E aí eu chego no Rio e indicada para ir ao NOUS fazer a minha formação em terapia de família. E eu fico conhecendo a Lita, que foi minha professora. E assim, depois E aí, disso, Mônica, já veio Vovó Conhece Todo Mundo, né? Eu, por acaso, fui eu que te entrevistei e descobrimos, né, que nós sim, tínhamos pessoas queridas em comum. em comum. Você chegando de Belo Horizonte, né? Isso foi sim, gente, vocês não têm noção, assim, uma amiga, né, uma prima do meu ex-marido, que eu estava chegando lá recém-casada, falou assim, olha, você vai fazer, vai estudar sobre terapia sistêmica? Eu conheço uma pessoa, minha amiga, que é a Lita. Eu fiquei assim, bom, eu fiz uma entrevista com a Heloísa. É ela! E aí nós ficamos sabendo que a gente tinha esse casal de amigos entre nós, e isso, assim, é impressionante, né, gente? Assim, se eu estou aqui em Belo Horizonte ou para o Rio, e já ali já tem um foco de amizade, e o que é legal, que são os afetos, né? Eu acho que o NOS proporcionou para mim não só uma formação de 3 anos, mas ali eu fiz, né, um estágio em terapia em família em situação de litígio, eu participei como monitora dos professores no curso após o meu. Eu fiquei 5 anos no NOUS e foi uma experiência linda. Encontrei pessoas maravilhosas. A Lita me chamou para fazer parte de um grupo de terapeutas, que é um grupo lindo chamado Pérolas. E com isso a gente vai crescendo, né? Crescendo nas nossas relações. Então, antes da gente voltar para o nosso assunto, ou começar o nosso assunto, eu vou pedir, Lita, para a gente fazer uma audiodescrição para quem está nos ouvindo. Bora lá? Eu começo, depois você, pode ser? Claro. Eu sou Mônica, mulher negra. Eu estou usando uma roupa, uma blusinha de tecido rosa com uma pala de renda branca. Meus cabelos são cacheados abaixo dos ombros, eles estão parcialmente presos. E atrás de mim tem uma parede ocre, amarela ocre, com a logo Corpo Luz e uma estante de livros. Estou usando uns brinquinhos caidinhos de miçanguinhas coloridas. Então, eu sou uma mulher branca, com cabelo branco, né? Curto, mais ondulado em cima. Eu estou usando um vestido de alça cor de laranja e um colar com os pingentes. Atrás de mim está a sala da minha casa. Eu tenho uma orquídea aqui roxa à minha direita e objetos e quadros compondo esse cenário lá atrás. Bem, obrigada, Lita. Então, a gente estava conversando sobre o nosso bate-papo, né? E a gente não imaginava que, dentro de um tema que a gente queria falar, que vamos falar sobre estratégias de sobrevivência, a gente estaria hoje, no dia 25 de fevereiro, um dia após
uma declaração de guerra. E eu fico no mundo, né? A gente não sabe o que vai acontecer nos próximos dias, como que isso vai caminhar. E logo após, nem após, porque a gente não terminou uma pandemia, a gente ainda tem que enfrentar esse novo desafio. Eu fico um pouco pesarosa e triste, e eu fico imaginando, Lita, assim, estratégias de sobrevivência. A gente está tendo que lidar com isso numa constante, né? Parece que assim, a gente está no modo Elza Soares, né, de sobrevivência. E o que você acha disso, já que isso estava nos nossos planos de conversar aqui hoje, né? Pois é, Mônica, eu pensei nisso e acho que todos estamos muito afetados, né? E eu fico, enfim, eu não descrevo, quando eu fiz a minha autodescrição, eu ia dizer, eu tenho 75 anos, né? Então, eu fico pensando nos meus netos já, né? Nas nossas crianças, que mundo que está reservado para elas, né? Esse contexto atual, a gente já vem de 2 anos de uma pandemia completamente um assunto que nós não imaginávamos que pudesse acontecer em pleno século XXI, né? Então, que já gerou muita insegurança, já ativou muito as nossas defesas, né? Então, quando eu falo de defesas, eu gosto de pensar nesse termo, né? Do estratégias de sobrevivência, né? Que a gente desenvolve estratégias de sobrevivência desde que a gente nasce, né? A gente está lá submetido às condições de educação da nossa família e, de qualquer maneira, para o melhor ou para o pior, a gente desenvolve estratégias de sobrevivência para dar conta das nossas vulnerabilidades, né? Aquilo que nos agride, aquilo onde a gente sente mais sensíveis, né? Zonas mais sensíveis ou mais em carne viva, né, do nosso emocional, da nossa psique. Né? Então, a gente cresce desenvolvendo as estratégias de sobrevivência para dar conta do mundo. Né? Eu gosto de trabalhar com essa metáfora, principalmente quando a gente trabalha com casais, mas em qualquer relacionamento, isso, né, em qualquer relacionamento de amizade profissional, enfim. Nós estamos o tempo todo, né, acionando as nossas estratégias. O problema, quer dizer, a questão é que a gente vai crescendo, a gente vai andando na vida e é de se esperar que a gente possa adquirir outras habilidades ou outras ferramentas para lidar com as situações. Mas o padrão tem muita força, né, Mônica? Você sabe disso. Sim. Então, a gente acaba lidando com as situações com as mesmas ferramentas que a gente desenvolveu quando a gente era criança ou quando a gente era adolescente, né? Assim, não tem... Se a gente não tiver um espaço de reflexão sobre isso, né, nós vamos continuar usando estratégias que são ferramentas que são inadequadas, porque não tem nenhum sentido uma pessoa aos 40 anos precisar se defender com uma agressão, né, aos outros. Para mim, a agressividade está sempre ligada ao medo, né? Eu acho que o medo é que nos faz, é que gera que a gente tenha respostas agressivas, né? Então, assim, infelizmente, essa metáfora ficou muito crua, né? Agora, com essa coisa da guerra, essa loucura, né? Essa loucura a que nós nos vimos submetidos, assim, de alguma maneira. Porque não adianta, todos nós vamos ser atingidos, né? Não fisicamente, tomara, não, mas de qualquer maneira, né? A sobrevivência de uma certa forma, está ligada a uma organização mundial, né? A economia, a cultura, enfim. Né? Tudo. Assim, a gente não tem ainda parâmetros, né? Porque estamos recém
lançados a essa nova realidade, mas a gente está saindo, ou tentando sair de uma pandemia que ainda não terminou, e essas estratégias, elas vieram de uma maneira diferente, assim, né? Teve que ser diferente do que a gente já estava acostumado. Quando você está lidando no seu consultório, né, com as relações, como é que você tem visto isso, Lita? Assim, o que tem te chamado a atenção para o que está de diferente, já que você está falando que a gente hoje precisa estar, acho que, atualizado com essas estratégias, porque senão a gente vai repetir padrão. Como é que você está vendo isso agora? Desde o começo da pandemia, que eu tenho ficado muito atenta, e eu já começo as minhas entrevistas, né, com quem me procura falando sobre isso, né, de que num contexto de insegurança, a gente tende a rigidificar as nossas maneiras, nossos comportamentos, né? Então, isso é o que nós trabalhamos de uma maneira geral, né? Porque assim, Mônica, deixa eu dizer, a sua estratégia de sobrevivência pode, de alguma forma, incidir na minha vulnerabilidade, né? Então, e eu vou responder a essa sensação de vulnerabilidade com a estratégia minha de sobrevivência, mas que é muito provável que afete a sua. É isso que a gente vê nos casais. Então, fica aquela circularidade, às vezes, de agressões, né? Às vezes mais explícitas, às vezes menos explícitas, que acabam gerando um distanciamento e impedem o diálogo, né? Impedem o diálogo, porque vai muito rapidamente para uma escalada de conflito, e aí a gente usa, né, aquelas técnicas conhecidas de grito, choro, bater porta, são as técnicas para interromper um diálogo, né? As pessoas às vezes não conseguem avançar e fica assim, essa volta sempre ao começo, né? Sim. Porque não há uma compreensão, não há uma reflexão de por que eu estou. Qual é a minha responsabilidade, né? Porque quando eu estou emitindo uma locução, quando eu estou falando com uma pessoa, eu estou fazendo um convite a um tipo de diálogo, né? Ou não, ou eu estou Ou me fechando a afastando, né? porta, ou eu estou fechando a porta para o diálogo, né? Eu acho que tem uma série de fatores dentro desse processo, né, da comunicação, porque atualmente, por exemplo, a gente tem ainda o fator que acho que influenciou muito nas relações, seja até em casais, mas relações de um modo geral, foi a questão da política, né? A gente entrou num modo de muita agressão mesmo, agressão, e ao mesmo tempo com um sentimento de impotência, de várias coisas que a gente foi vendo, que foi entrando no nosso cenário, e muitas pessoas se afastaram, a gente entra num lugar da pandemia onde a gente tem que se isolar, e aí vem a solidão, e também tem um processo de muitas informações, a internet. Eu acho que tem uma série de coisas que foram entrando no nosso dia a dia e foram nos desafiando nos relacionamentos, para os relacionamentos, né? E assim, eu fiquei. Tem várias coisas que eu quero te perguntar e quero conversar com você, e eu fico assim. A primeira coisa, gente, quando eu perguntei para a Lita, né, convidei para a gente conversar, eu falei, Lita, vamos falar sobre tênis e frescobol? E aí, porque numa aula dela que ela trouxe esse texto do Rubem Alves, Tênis e Frescobol, para falar com a gente sobre o diálogo,
e sobre como que a gente mantém um relacionamento, como que a gente pode manter um diálogo fluindo, né? E aí, assim, para quem não conhece o texto, gente, tem na internet, eu posso colocar aqui na descrição também, caminhos para chegar nesse texto. O Rubem Alves, rapidamente, ele diz assim, que a diferença entre o jogo tênis e frescobol é que no tênis, o jogo pede que uma pessoa dificulte a jogada da outra, para que ela erre. Então, eu fazendo isso, esse movimento, eu faço a pessoa errar e eu ganho pontos. Já no frescobol, não há esse sistema, né? Essa regra. Ou seja, no frescobol, a bolinha tem que estar em movimento, ela tem que estar sendo rebatida para que o jogo se mantenha. Ou seja, eu, ao jogar, jogo de uma maneira que eu facilito para o outro arremessar a bola para mim de novo. E assim, a jogada fica legal quando a gente consegue manter a bolinha em jogo, ou seja, nós estamos em constante facilitação, né, de um para o outro. Isso eu uso na minha oficina, que eu lido com jogos de improvisação cênica. E aí eu sempre falo, gente, numa improvisação, se você rebate para o outro não ter resposta, o jogo acaba. Simplesmente o jogo acaba. Não tem como você facilitar para o outro rebater para você. É um bate-bola, é um jogo. E aí eu me pergunto, Lita, agora a gente está vendo, outro dia eu vi uma pessoa explicar essa guerra dentro desses TikToks, desses várias coisas que a gente tem aí na internet, nas redes, uma pessoa explicando a guerra através do jogo War, que a gente jogava, eu era criança e adolescente, adorava esse jogo. E como que a gente podia entender essas estratégias, esses movimentos a partir do jogo. E aí eu estou falando isso tudo porque eu te pergunto, relacionar é um jogo? Sim, são os jogos comunicacionais, né? Claro. Você descreveu lindamente, né? É isso mesmo, eu adoro essa metáfora, porque é isso, o frescobol é o prazer da bola estar em jogo, é o prazer de estar jogando, né? Então, tudo que você quer num bom relacionamento é fazer esse jogo, né? É estar no relacionamento, favorecendo e sabendo com a segurança que você também vai ser favorecido. Quando você der uma bola fora, a pessoa vai tentar melhorar a tua bola. E para mim isso é o mais importante, sabe? Como no tênis, não. No tênis tem que marcar ponto. Tem um vencedor e um vencido. E muitos relacionamentos são dentro dessa ideia, né? Eu tenho que ganhar um ponto, eu tenho que vencer. Ganhei a discussão, né? Mas isso não, qual é a graça disso, né? De ter um vencedor e um vencido. A graça, como qualquer negociação, qualquer advogado, qualquer mediador, qualquer negociador sabe, que a boa negociação é quando os dois se sentem ganhando, né? Claro, você tem que fazer alguma concessão do que você não quer para ganhar um pouquinho do que você quer. Então, acho que o frescobol também é isso. Eu sei que se eu não tiver num dia bom, se a bola for fraca, o meu parceiro, a minha parceira vai tentar melhorar a bola para mim. Então, acho que tem essa base da segurança e da confiança. E, no entanto, no tênis, não. Você sabe que o outro vai tentar dar a bola mais difícil no lugar que ele sabe que você é mais vulnerável, né? Ou seja, Então, ele vai essa fazer com que é você erre, né? Fazer com que você exatamente. perca, Né? e aí não tem Então, jogo. uma convivência de alguém que só está te dando bola ruim, né, de propósito para você não pegar, fica muito tóxica, né? Fica muito tóxica. Eu fico imaginando que nesse momento, pela dificuldade do contexto que a gente está enfrentando, eu acho que isso também pode estar dificultando esse bate-bola, né? Dificultando essa convivência e também o fato de casais estarem juntos no mesmo ambiente, isolados, né? Também pode estar sendo uma outra interferência no relacionamento. Você tem falado sobre isso, Lita? Você tem visto sobre isso? Olha,
Mônica, desde o começo, né, da pandemia que eu estou atendendo online, que, aliás, com muitos bons resultados, né, e as pessoas também, às vezes, chegam com alguma dificuldade, né, para o atendimento online, mas no começo, porque agora acho que já está todo mundo familiarizado, né, de alguma forma com lives e tal. É, acabou dando certo, né? Foi uma nova maneira que a gente descobriu e que eu acho que veio para ficar, né? Mas o que eu fiz até uma conversa no começo da pandemia que eu chamava, que era o distanciamento social versus confinamento amoroso, né? Porque você tinha que estar dentro do mesmo ambiente com as pessoas de qualquer maneira, né? Isso realmente trouxe muitos problemas, trouxe algumas soluções também. Algumas pessoas conseguiram ultrapassar essa dificuldade, né? Mas eu tenho muita compaixão pelos casais com filhos pequenos, né, que tinham que dar conta de trabalho remoto, ensino para as crianças, acompanhar as crianças no ensino remoto também, sem no começo, né, sem pessoas que ajudassem, porque estava todo mundo realmente, né, impedido de trabalhar, de sair nas ruas. Foi um momento bem terrível, foi um momento bem terrível. Mas, Mônica, tem uma coisa que você falou, né, as lives e tudo que a gente fica. Esse eu acho que é um outro. Isso também já vou para minhas digressões, né? Mas eu acho que é outra coisa que afeta muito nossas relações atualmente. E eu também não sei se é bom, não estou querendo fazer um julgamento se isso é bom ou ruim, porque eu acho que veio para ficar, né? Essa coisa de internet, de Instagram, de redes sociais, de alguma forma, que isso me leva para a ideia de consumo, né? Porque consumo não é só de bem, né? De sapato, bolsa, carro, né? A Produtos, gente né? acaba se tornando um consumidor de itens que são bem vistos, né? Como cultura, o bem-estar físico, ativismos, causas. Então, eu acho que a maioria das pessoas não percebe que acaba se tornando um outro tipo de consumidor. E que isso também isso absorve a sua vida de uma tal maneira que às vezes as pessoas ficam sem tempo para conversar, sair ali do mundo virtual e olhar para o seu parceiro, sua parceira, seu filho, sua filha, que estão na sua frente, seus funcionários, né? Aham. Então, eu acho que isso também é uma outra variável desse mundo que a gente está agora e que também não sei, não acho que isso vá mudar, né? Isso não vai se retirar. A gente vai ter que aprendendo a conviver com isso. Mas eu acho que era importante as pessoas fazerem uma reflexão sobre isso. Como é difícil, às vezes, uma pessoa ficar um domingo em casa, lendo um livro ou não fazendo nada, né? O ócio Sim. criativo, se está sol, eu tenho que me exercitar. Se está passando uma peça, eu tenho que assistir. Os livros todos que eu ainda não li, que eu tenho para ler, né? Sim. Então, isso se tornou um outro tipo de solicitação, né? De exigência na vida, que eu acho que Causa cansa a gente mentalmente, sabe? Isso causa um estresse, né? Quando eu vejo, porque muita coisa mudou. Se a gente for parar para pensar, quando você fala dos ativismos, das causas, né? Nós, ao mesmo tempo que a gente está isolado e por causa desses recursos, né? Por exemplo, este recurso que está permitindo com que a gente bata um papo. Eu aqui de Belo Horizonte, você do Rio, a gente vai, né? A gente pode usar dessa tecnologia, está sendo gravado, ele vai ser, né? A gente vai colocar aí para frente. Isso é uma coisa nova. E isso é um benefício, mas através dessas redes também, a gente, como você falou, a gente recebeu uma enxurrada de informações e de necessidades, que aí a gente, eu pergunto, necessidade
ou é desejo, nós arrumamos um outro tipo de estresse. Quando As eu me vejo... necessidades são criadas, né, Mônica? Você vê isso assim, eu acho uma coisa bem banal, bem pueril assim. Itens para sua cozinha. Você que também gosta de cozinhar, eu gosto de cozinhar, não é? A quantidade de gadgets que te oferecem e que você às vezes, é com espetinho disso, o pegador, né? Putz, nada disso é necessário, né? Voltamos para os bens de consumo. É uma máquina e a gente entra nela e a gente é sugada por ela sem perceber. Sim. Quantas vezes, no impulso, uma pessoa, eu mesma, posso até, eu vi isso aqui na internet, e pumba, né? E depois vou ver, meu Deus, eu nem precisava disso. Então, a gente precisa ter uma, uma, é, um policiamento, né? Para não entrar Sim, para não nessa entrar em tudo, né? solicitação, né? Que coisas Sim, que parecem, eu não posso viver sem isso, né? sim. Então, eu acho que isso Quando, também é uma das coisas que nos esgotam, né? sim, quando eu me vi nesse processo, né? Durante a pandemia, eu estava assim, tinha um monte de coisa para assistir, tinha curso para fazer, pensando em como que eu ia transformar minhas aulas, que são presenciais, online, e uma chuva de coisas pela internet, que quando chega um determinado momento do dia, eu estou simplesmente exausta. O meu horário, o meu jeito de fazer a vida mudou e eu estou tentando até hoje entender como que é isso. E é um esgotamento. Tal hora tem live, tal hora tem aula, tal hora tem... E lá no YouTube tem isso. Eu falei assim, nossa, gente, isso é muita coisa, né? Então, eu fico falando assim, às vezes o bate-papo aqui, os bate-papos têm por volta de uma hora e pouco, mas olha, é uma vez por semana, se você quiser, tá aí no YouTube, você pode continuar assistindo, pode assistir como um podcast, enquanto você está fazendo as coisas, você está ouvindo o bate-papo, não tenha pressa, faça o seu tempo, as coisas estão ali para a hora que você quiser, né? Não, é a coisa dos excessos, né? O que eu queria dizer é o seguinte: isso, as lives, né, isso não é ruim em si, né? Eu gosto muito de usar a metáfora. A mãe do Caetano Veloso, Dona Canô, ela Cano. escreveu um livro de receitas e o nome do livro dela é O Sal é um Dom, né? Aí porque as pessoas perguntavam para ela, ela pediu a receita, ela dava, bota meio quilo disso, cebola, pimentão, blá, blá, blá. E aí, mas ela nunca dizia a quantidade de sal. E a pessoa, quando perguntava, mas e o sal, dona Cadu? Quanto eu boto de sal? Minha filha, o sal é um dom, né? Quer dizer, é o dom de saber botar a medida para o seu gosto, para o gosto das pessoas que vão comer. E o sal é bom ou ruim? O sal não é bom e não é ruim, depende da medida. Se você bota sal demais, estraga, porque salga, ninguém pode comer. Se botar de menos, fica insosso, né? Então, assim, eu gosto muito dessa metáfora. As nossas características, as nossas circunstâncias, que a gente chama defeito e qualidade, depende da hora e depende do uso. Nada em si é ruim ou bom, né? Sim. Depende do momento e da adequação. Medo, ter medo é ruim, você precisa ter medo para a sua preservação. Em excesso se torna uma fobia, uma circunstância que não deixa você sair de casa, né? A raiva é ruim? Não, a raiva é necessária, mas não na medida que vá agredir você mesmo ou vá agredir o outro, né? Lembrando da música do Barão Vermelho, né? Que rir é muito bom, mas rir demais é desespero, não é isso? Sim. Então, as coisas não são boas ou ruins em si, né? Mas depende do uso e da hora, do momento, da adequação e da medida, né, que a gente usa. Isso me leva a uma outra frase que eu ouvi de você também no nosso curso. E eu levo isso, Lita, eu sempre assim, reflito sobre isso, que você dizia assim, você pode falar tudo,
desde que você saiba como. Olha, isso tem sido, às vezes, até uma controvérsia, assim, tem sido uma polêmica interna que eu trago para mim, porque às vezes eu vejo que tem hora que não dá para falar tudo, mesmo que eu saiba como, porque a pessoa, talvez, mesmo que eu ache que eu saiba como, aquela pessoa não vai querer ouvir, ou, enfim, a gente chegou num nível de que tá meio assim, eu sinto que eu preciso, às vezes, com algumas pessoas, em determinados contextos, é melhor não falar nada. É Às melhor, vezes não vale a pena, às né? vezes não vale a pena. Isso é outra coisa que eu Exato, acho que a gente tem que medir. O que que a gente fala, o que que a gente não fala, né? Eu também, exatamente. o que eu dizia era assim, você pode falar, mas tem que ser de uma forma que o outro possa ouvir, não é isso? Só E, que às vezes não está disposto a ouvir de jeito nenhum, e aí também é um limite, né? e Mas a eu também me gente... lembro que eu também gosto muito disso. O Gilberto Gil, que é uma pessoa que eu aprecio muito, não só como pessoa, como profissional, mas como as atitudes dele, é uma pessoa Uhum. discreta e bem posicionada, eu tenho muita admiração. Mas quando ele teve uma data aí que ele fez, não foi 70, 75, não sei. Ele deu uma entrevista e ele fala assim: eu já descobri que eu sou uma pessoa mais importante, as coisas que eu penso não são tão importantes assim, sabe? É assim, imagina, o Gilberto Gil, que nos deixou aí, que nos deixa, né, muitas frases para pensar, muitas músicas muito Aham. poderosas e Das posicionadas, né? reflexões, né? Mas ele mesmo diz, aí eu peguei isso para mim, eu não preciso falar tudo que eu penso, não é tão importante assim, Uhum. sabe? Você sabe que às vezes eu estou no Instagram, vendo alguma coisa, aí eu penso, me dá vontade de falar alguma coisa, né? É raro, sabe? Assim, eu pego, não vai, a pessoa pode não entender bem o que eu quero dizer, o que Aham. eu penso também não é tão importante assim para as pessoas, né? E aí a gente também entra no terreno, quando você fala, às vezes a pessoa não quer nem ouvir, eu acho que está ficando essa coisa do ouvir, o escutar, né? Que isso é um pré-requisito para o diálogo, né? Assim, essa, como você mesmo diz, essa qualidade da escuta, né? Então, assim, mas a gente está vivendo num momento agora que às vezes eu fico pensando assim, gente, tem sido difícil para mim escutar. Escutar não é uma coisa fácil. A gente acha que é uma coisa fácil, não é. E eu acho que esse tanto de informação, esse tanto de coisa que vai entrando, vai entrando, vai entrando, eu tenho percebido que às vezes eu estou cansada. Eu não sei se eu estou ouvindo aquilo que a pessoa está me falando. Eu estou ouvindo, mas não sei se eu estou assimilando. E existe uma coisa que é tanta informação, a gente quer falar tanto, que agora mesmo eu já me peguei várias vezes enquanto você estava falando, eu queria agregar com alguma coisa, né, a gente fica nessa assim, todo mundo falando muito, e aí a gente não consegue escutar na qualidade. Eu fico sentindo que a gente está tudo muito, sabe, tudo muito? Uhum. É coisa dos excessos, né? Excessos. E uma cultura muito imediatista também, né? Que precisa falar naquele momento, não pode esperar a hora adequada, né? Isso eu fui mudando com isso. Você às vezes não tem experiência, você está numa roda com pessoas, está numa mesa de bar, está num jantar na sua casa com sua família. Você às vezes começa um assunto e alguém te corta. Aí você volta com o assunto, alguém te corta. Para que insistir? O contexto Uhum. não está favorável para que ela fala naquele momento. Eu acho que uma coisa também que eu aprendi muito é, foi a observar um pouco o contexto antes de me meter a falar as coisas, sabe? Eu acho que a gente é imediatista, a nossa cultura é muito afirmativa, a gente corre para dizer o que a gente acha e a gente pergunta pouco. Nossa cultura, eu costumo dizer, é afirmativa, a gente se criou assim,
não é perguntativa, não é com curiosidade sobre o que o outro está pensando. Porque, por mais que seja uma coisa, para mim, que me cause assim, muita surpresa, a pessoa construiu uma forma de pensar. Eu posso até não concordar com o que ele está falando, mas eu tenho que saber como é que ele construiu aquele argumento. E tenho que me deixar também envolver por alguma. Eu tenho que ouvir a argumentação do outro, porque pode ser que eu mude meu ponto de vista. Né? Eu não sou dona da verdade. Eu tenho opiniões, né? Eu tenho crenças e valores, alguns valores são realmente base, mas o resto são opiniões sobre o mundo, né? O Rubem Alves também tem aquele texto dele, Escutatória, né? Esse ele mais famoso, assim, as pessoas já conhecem mais, e ele diz isso, assim, se eu pudesse, eu estava fazendo, não curso de oratória, mas de escutatória. Se ele já escreveu isso há tanto tempo, assim, a gente continua nos excessos, e eu fico cada vez mais pensando nisso. Como que está, Mônica, a sua qualidade de escuta? Eu tenho tentado, e sei que não é muito fácil, entrar nesse lugar dessa escuta, escuta plena, assim, você está ali para o outro, e Não, vamos desculpa, eu te lá. interrompi Não, é isso agora. mesmo. Não, Como que porque anda agora isso? pensei também do outro jogo que a gente gosta, né, Mônica? Do óbvio, imagino. Que Ai, sim. engraçado, quando a gente fez aqui a descrição, autodescrição, a gente descreve o óbvio, não é? O que Sim. você descreveu é o que eu posso ver, que você tem cabelos. Quando você se descreve como mulher negra, também pode deixar margem à interpretação, né? Porque a pessoa que não está te vendo não Uhum. vai saber muito bem qual é a nuance da sua Sim. negritude, digamos assim, Eu não né? falei, né? Às vezes eu costumo falar, e hoje eu não falei. Então, às vezes eu falo, sou mulher negra, do tom claro, do tom Pois é, marrom. então. E Negra aí marrom. É você vê mais como específico, né? a gente se enrola com isso, porque é muito rápido. A gente passa, a gente toma como óbvio o que a gente imagina. Né? Você disse, eu sou negra, blusinha branca, e aqui atrás tem um banner, não sei como você falou, corpo luz. Aí eu posso olhar isso, aí eu vejo o que é óbvio para mim é que tem um banner corpo luz. Aí eu imagino, a Mônica está fazendo divulgação do YouTube dela, né? Isso é o Aham, que eu imagino, né? aham. É óbvio que tem livros aí atrás de você, eu consigo ver um livro do Van Gogh, eu consigo ver o Sting. Então, eu imagino que a Mônica é uma pessoa que se interessa por pintura, a Mônica é uma pessoa que se interessa por sabedoria oriental, né? Vai ver que Aham. ela joga Xing, mas se eu passar rapidamente do óbvio para o imagino, eu vou fazer afirmações sobre você que talvez não correspondam, né? E isso é muito importante, Lita, e eu queria, gente, contar para vocês como que isso funciona, assim, como que eu aprendi isso com a Lita na aula dela e como que isso faz um sentido para a comunicação e para como que às vezes e eu sinto que isso está acontecendo demais na nossa comunicação como um todo da sociedade. O equívoco da comunicação acontece porque a gente toma o que a gente imagina como óbvio. Aí que mora o problema. Então, quando a Lita faz isso, Lita, vamos fazer um pouco para a gente explicar um pouco como que isso funciona? Aí você vai ver, se você desejar, como que você anda fazendo no seu dia a dia, como que você anda tomando alguma circunstância como óbvia, ou se é uma circunstância que você imagina e que você já logo acha que é óbvio. Vamos fazer, Lita? Vamos ver se eu vou lembrar como Vamos. é. Então, vou fazer o primeiro, agora já Tá tenho aqui. ótimo. Tá, eu vou lembrar. É óbvio que você tem um brinco bem
grande, brilhante. Eu imagino que você é muito vaidosa. É, é óbvio, sim, que eu estou com um brinco assim, e eu posso dizer que eu sou vaidosa, mas não muito, assim, em excesso. Esse também era fácil, né? Fácil. Eu vou fazer um, acho que talvez mais. Eu estou vendo, Lita, que você está usando um óculos, que é óbvio que esse óculos é azul, de aro azul, é óbvio que ele é de grau, e é óbvio que você mandou fazer porque está precisando. Eu imagino, inclusive, que custou muito caro. Pois é, isso aí. É isso? A imaginação não tem limites. Sim. E é bom que tenha. Não, não custou muito caro. Mas é, Tá vendo, gente? mas assim, a imaginação, só que a gente precisa tomar cuidado, porque a gente faz afirmações sobre o outro, Isso. não é? A O que. partir da nossa própria experiência, que não tem a ver com o Aham. óbvio que a gente está vendo. É óbvio que você tem um cristal aí na sua estante. Uhum. Eu Sim, imagino que você é uma pessoa esotérica. mais ou menos. Ou seja, o que a gente está querendo dizer aqui, que muitas vezes o que a gente está pensando, por exemplo, quando a Lita fala, eu imagino que você é uma pessoa esotérica, o que, que tem acontecido muito é assim. Ah, pois é, a Mônica tem ali um cristal, ela é esotérica, ela é isso, lá, e tecemos algo porque a gente viu um pedacinho do iceberg, né? Então, isso que foi muito bom ter aprendido o óbvio, imagino, porque muitas vezes, quando eu estou pensando em algo, né, refletindo sobre algo, alguém, ou uma situação, eu me pego falando assim, não, Mônica, você está tomando isso como óbvio, mas você está imaginando, né? Isso aí você não sabe se é. Você não tem certeza, né? Então, quando eu olho uma pessoa, né? Tipo, ela é negra, logo ela está roubando, né? Então, isso é um óbvio imagino extremado, mas que causa relações estruturantes e perigosas na nossa sociedade. Ou seja, como que a gente anda cuidando da nossa mente, né? Das nossas imaginações e como que a gente está levando elas para o nível da verdade absoluta, né? E como a gente faz as afirmações a partir da nossa própria experiência, que podem ser agressivas para quem está ouvindo, né? Sim, Assim, nem precisa ser esse exemplo que você deu, né? Mas eu me lembro uma vez que eu fiquei muito assim, uma professora de yoga, olha só, imagina. E ela falou, e eu me movi, ela falou assim: você está muito ansiosa. É uma bobagem, mas você cansa de ouvir isso por todo lado, né? As pessoas uhum. fazendo afirmações. O meu movimento era por outro motivo, e ela julgou ansiedade, que devia ter a ver com ela, e me chamou de ansiosa. Então, assim, são pequenas coisas, sabe, que a gente toma um pedacinho, né? O tomo todo por um pedacinho que a gente viu, aquilo vira uma verdade a respeito da pessoa, né? Então, isso aí quanto mais tempo de convivência a gente tem, mais a gente tende a passar por cima do óbvio e ir direto para o imagino. Lita, como que você tem, por você, feito seus dias? O que você anda aprendendo para você na pandemia, nesse jeito de relacionar, na sua sabedoria? Porque Lita é uma sabedoria em pessoa, né? Assim, é um prazer estar perto para Isso conversar. é o que ela imagina. Isso é o que ela É o que eu imagina. sinto. Como que você tem, quais são as suas estratégias de sobrevivência agora?
Querida, eu queria falar até isso também. A gente está vivendo, juntando, né, aquela coisa dos excessos, a gente está. O que nunca sei falar o nome dele direito, mas é o Byung-Chul Han, é um filósofo sul-coreano, mas que mora em Berlim, que trabalha na Universidade de Berlim, que ele já está bem conhecido agora, que ele fala da sociedade do cansaço, né? Do sujeito do desempenho. É uma outra maneira de falar aquilo que a gente estava falando dos excessos. Sujeito do desempenho, aquele sujeito que tem que desempenhar todas as tarefas, né? Ser multitarefas e fazer tudo com muita com muito bom resultado e tem que fazer tudo, né? É o sujeito que tem que ser o bom profissional, o bom membro da família, seja pai, mãe, filho, ele tem que ser o atleta, ele tem que cuidar disso, e principalmente ele tem que atender às demandas do mercado, né? Onde ele está inserido. Então, ele fala de uma sociedade do cansaço, as pessoas estão ficando esgotadas, porque não dá para você se desempenhar o tempo todo, né? Você precisa um momento de pausa. Então, eu tenho refletido muito sobre isso e tenho tentado também, na minha vida, né, dar as pausas necessárias e ficar mais comigo mesma, com as pessoas mais próximas que convivem comigo, tentar estabelecer uma conexão mais autêntica, né? Escutar o que as pessoas estão falando, porque muitas vezes não está escutando, mas está com a cabeça em outro lugar, né? Eu acho que a chave, inclusive, de um bom resultado terapêutico é uma boa conexão, né? Então, assim, você pergunta o que eu estou fazendo, mas cada um vai descobrir qual é a sua medida, né? Quer dizer, eu tenho tentado refletir sobre isso, né? O que é importante nesse momento para mim e para as pessoas que me cercam? Qual é o tipo de desempenho, de comportamento que eu preciso ter comigo mesma, né? Uma coisa que eu tenho ouvido demais no consultório é as pessoas com dificuldade para dormir. O que é isso? É uma cabeça ligada, né? É uma cabeça ligada. Eu participo de alguns grupos de WhatsApp de pessoas queridas, né? Poucos, porque eu também nunca aceito para entrar em WhatsApp de nada com ninguém que eu não conheça muito. Esses WhatsApp de grupo, de estudo, de não sei o que lá, eu sempre declino, porque eu já sei que depois vem um monte, uma enxurrada de mensagens. Então, eu participo de poucos grupos, mas mesmo assim eu estou tentando dar umas pausas, não pegar o telefone, não ficar. Porque a gente fica muito ativado, né? Eu acho que isso é uma boa palavra também, que eu também aprendi, né, num curso de experiência somática que eu fiz, que é uma experiência excelente, né, que eu trouxe algumas técnicas dessa para a minha clínica, mas principalmente para a minha vida pessoal. É prestar atenção a que ativações eu sou submetida. E aí não tem um julgamento de valor, se é bom, se é ruim, sabe? Mas a ativação em si, porque o organismo se ativa de qualquer maneira, ou por uma alegria extrema, ou por uma tristeza, ou porque a gente é ativado, né? Então, assim, pensar um pouco nos contextos, quando eu vou participar de alguma coisa, de que forma eu já posso prever que eu vou ficar mais ativada, e quando a gente está mais ativada, a gente tem mais chance de falar alguma coisa que não devia, ou ter alguma comportamento que não é o mais adequado, né? Então, assim, prestar atenção mesmo, refletir, o que está me afetando agora, o que está me ativando agora, né? Sim. Eu fico pensando agora, quando te ouvindo, eu falei, você, Mônica, assim, o que está acontecendo, né? Como é que está? Eu acho que, voltando ao início da conversa sobre uma guerra agora, eu fico me perguntando, assim,
que humanidade é essa que eu estou nela? A gente vem de uma pandemia onde o que eu mais tenho dito aqui nos bate-papos, a gente tem falado muito sobre o coletivo, né? O pensamento coletivo. A gente está mais aberto para o coletivo, é no coletivo que eu acredito que a gente possa achar caminhos, soluções, parcerias, estar junto, agregar, cabeças pensantes, evoluindo para um bem-estar, né? Uma humanidade mais acolhedora, mais menos consumista, como você diz, de tantas coisas, mas voltada mais para o bem-estar, né, de um coletivo, e eu achando que essa pandemia podia estar sensibilizando as pessoas, nos sensibilizando, e aí vem uma guerra, cara. Eu fico pensando assim, gente, assim, assim, como assim? Assim, que é que a gente precisa ainda mais? Assim, o que é que está acontecendo com a gente, sabe? Eu não sei. Você sabe alguma, assim, você tem alguma reflexão sobre isso? Porque eu me perco assim um pouco. Agora foi meio que, opa, a gente custa ficar, porque foram muitas perdas com essa pandemia, e agora a gente vai perder por falta de noção. Acho que isso para mim é falta de noção, né? Simplesmente eu vou ali porque eu quero conquistar no meu jogo de hora aquele pedacinho ali, eu vou lá e mato, né? Assim, eu estou ficando um pouco sem compreender a humanidade, né? Eu não sei qual que é a sensação que você tem quando a gente me pega no meio disso tudo, assim, ou que eu estou, ou que eu vou, né? Assim, é um pouco devastador, né, pensar nisso. Eu fico sempre pensando, a humanidade alcançou coisas incríveis em termos de tecnologia, de ciência, mas parece que o pensamento humano, a reação, a emoção humana ainda está lá na Idade da Pedra ou na Idade Média, sabe? É impressionante você perceber os retrocessos, né? Em tudo que os processos civilizatórios já andaram, mas tem gente puxando para trás, puxando para trás. Né? Quanta coisa a gente foi para trás, né, Lita? Nossa Senhora! Bom, mas eu acho que também o progresso, a civilização, ela também se dá em ondas, sabe? Assim como onda vai, onda vem, onda vai mais um pouco, onda vem. Acho que esse fluxo também a gente já conhece, mas é desolador, né? Desolador. Quando a gente pensa que mundo que a gente está deixando aí para os nossos netos, né? Mas eu não sei, eu tenho fé, eu tenho esperança, né? Que eu acho também, Mônica, que tem uma minoria mais que faz mais esse ruído todo, né? E tem uma minoria que banca isso, que é o grande capital, né? Não, isso aí não tem dúvida que as grandes fortunas estão concentradas em índices na mão de pouca gente em relação ao mundo, né? E essas pessoas é que estão mandando no mundo. Mas Sim. a gente precisa se é isso. Eu acho que a alegria que a gente pode ter está na situação da comunidade, sabe? Das nossas redes, dos nossos relacionamentos. É aí que a gente pode resistir e sobreviver. Cada um do seu jeito, cada um dentro da sua possibilidade, né? Mas A força do coletivo, né? Eu acho que a força do coletivo... Quero crer que sim, né? Quero crer que sim. Eu vou acreditar nisso também, que a força do coletivo, e eu venho falando isso, é que vai transformar. E do conhecimento, né? Porque, assim, informações onde a gente possa ter um mínimo para poder ter um senso crítico, porque a gente também está recebendo uma avalanche de desinformação e o óbvio, imagino, vai ficando cada vez maior, né? Assim, o que é que eu penso sobre isso? Talvez que a gente possa ter esse senso coletivo para fazer as transformações que a gente precisa, né? E aí,
Mas a gente precisa pensar que isso começa dentro das nossas casas. E se eu queria que ficasse alguma mensagem aqui de tudo que a gente Era o que eu ia conversou. te perguntar, como é que Ah, você quer então, acho despedir, que como é que você está quer na hora, né? finalizar esse É bate-papo? exatamente isso. Gente, cuidem dos seus relacionamentos. Não tem sentido você conviver com uma pessoa que você ama e ficar agredindo, sabe? Reflitam sobre isso, conversam, procurem uma terapia se for necessário. Eu também não acho que terapia não é para todo mundo, não. Mas reflitam sobre qual é o convite que você. Se você faz se você lança uma, uma frase agressiva, você não vai ter nada fofo de volta, né? Você vai receber de volta, é que nem o tênis, você vai levar outra tacada. E aí, chega um momento que a gente não sabe jogar esse jogo, ou que a gente não devia querer jogar esse jogo. Né? Se você convive com uma pessoa que você ama, que é seu filho, seu irmão, sua mãe, seu pai, seu marido, sua mulher, seja lá quem for, seja gentil, né? Seja cuidado. Você vai, a mudança tem que começar de algum lado. Então, assim, se a gente não tenta mudar, a gente muda o outro. Isso é outra coisa que a gente sabe. A gente não muda o outro. A gente só Então, pode mudar a nossa maneira de se relacionar com o outro. Aí pode ser até que ele mude, né? Pode ser até que ele mude também, se ele achar que esse convite vale a pena. Né? o desejo é individual, né? A mudança vem de um desejo interno, de um querer. Eu não vou ouvir o outro se eu não quiser. Eu não vou provocar mudanças em mim se eu não quiser. Não adianta eu ir à terapia se eu não desejo estar em terapia, né? Porque aí não tem como. É esse envolvimento que a gente tem, até com a gente mesmo, que diz de como que a gente quer ser no mundo, né? E como que a gente está sendo no mundo, e sendo para mim, e sendo para o outro. Não é fácil, mas a E se você quer gente. uma mudança no outro, só vai ser pelo seu próprio comportamento, né? Pelo seu próprio comportamento. Tão querida, que assim, mesmo em momentos tão difíceis que a gente está, que bom que a gente tem pessoas que a gente pode contar, né? Pessoas que a gente pode bater um papo gostoso. Lita, muito obrigada A por Mônica essa foi ótima conversa, também, viu? adorei. Muito obrigada pelo convite e agradeço também a todos que porventura nos assistirem, né? Aham, eu também Eu não sei se agradeço. o seu canal, no seu canal, eu não sei mesmo, se as pessoas podem botar algumas perguntas ou comentários, Pode, se pode. quiserem fazer alguma pergunta que eu possa responder, alguma coisa assim, né? Fico Isso. disponível para isso também. Ah, obrigada. Então, gente, alguém tendo uma pergunta para a Lita, deixa aí, eu passo para ela, a gente responde. O bate-papo funciona, o canal funciona com a sua visita aqui, com a sua participação. Então, deixa o seu comentário, se você gostou, curta e chame outras pessoas para a gente poder ficar motivado a bater papo, a chamar gente bacana aqui como a Lita. E muito obrigada por quem está aqui assistindo, ter ficado com a gente até o final. Lita, obrigada. E um beijo grande. A gente vai se falando. Tchau, querida. Tchau a todos. Foi realmente muito prazeroso essa oportunidade de estar aqui conversando com você novamente. Que bom. Tchau, pessoal. Tchau, Lita.